Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Chegamos ao nosso dia 22. São José, espelho de paciência, rogai por nós. São José, ele teve maior paciência do que Jó e do que Tobias. Paciência é uma virtude muito difícil nos nossos dias, especialmente. É uma virtude muito difícil no geral, mas nos nossos dias, especialmente, é uma virtude muito difícil. São José, ele sempre permaneceu sereno e calmo em situações fora de controle. E a paciência é permanecer sempre sereno e calmo em situações que estão fora do nosso controle. A vida moderna coloca praticamente quase tudo ao nosso alcance, quase tudo no nosso controle. Mas vem dizer para nós as palavras de Isaías: mas são ditosos aqueles que esperam no Senhor. São José é um modelo de paciência. A vida não foi fácil para o nosso pai São José. A missão de São José exigiu muita espera, exigiu muita paciência. Haja vista quando São José descobre Maria grávida, ele teve que esperar a manifestação de Deus novamente, a manifestação de um anjo. Se São José não ficou com Maria na visitação à sua prima Santa Isabel, essa foi uma espera terrível, porque ele estaria sem os seus dois amados. Tudo foi desafiador na vida de São José, mas São José aproveitou cada uma das ocasiões. São José manifestou uma paciência heróica no Egito. Recordemos que o Egito era uma terra estrangeira, era uma terra hostil, era um lugar em que o povo de Deus não era bem querido, porque eles tinham sofrido imensas humilhações. Agora imagine José ter que ir para o Egito com sua esposa grávida, chegar no Egito, procurar um trabalho, uma ocupação, para que ele pudesse ter comida. São José aprender uma língua nova, lidar com desconhecidos. No entanto, São José foi sempre sereno, sempre amável, sempre calmo e, especialmente, todo abandonado à divina providência. A virtude da paciência, ela não é estar livre das ansiedades da vida. E São José nos fará crescer na virtude da paciência. Nós teremos muitas e inúmeras ocasiões para o teste do nosso amor e da nossa paciência. Os nossos dias, os nossos momentos, eles são sempre propícios ao teste do nosso amor e da nossa paciência. E é preciso que diante desses testes nós sejamos sempre compassivos com os outros, especialmente quando nós conhecemos os defeitos dos outros. É preciso sermos compassivos, pacientes com esses defeitos. E São José nos ensina isso muito bem, porque São José conviveu com duas pessoas perfeitíssimas, que foram Maria e o seu filho Jesus. No entanto, São José deve ter convivido com pessoas muito desagradáveis nos diversos momentos de sua vida. Desagradáveis no trabalho, desagradáveis no convívio, desagradáveis nos caminhos que ele teve que percorrer. No entanto, São José sempre se mostrou gentil, sereno, compassivo. É preciso que nós sempre ofereçamos
o nosso perdão pelas ofensas. É preciso que nós sempre sejamos pacientes e educados, agradáveis e compassivos. A paciência e a compaixão geram o bem. E se nós exercitarmos a paciência e a compaixão que geram o bem, nós seremos vitoriosos, não só nessa vida, mas na outra vida também. São José era imperturbável. Vai dizer para nós a grande Teresa: tudo passa, só Deus não muda. Serenidade, tranquilidade. São José, ele foi colocado nos nossos tempos modernos no cânon romano. O cânon romano, ele é a oração eucarística por excelência. E depois do Concílio Vaticano II, o cânon romano é chamado de a primeira oração eucarística. E o nome de São José ele foi colocado no cânon romano justamente pelo Papa João XXIII, que era muito devoto de São José. Ele era muito devoto de São José e queria ter como nome papal José. No entanto, por respeito ao seu pai, ele assume o nome de João. Até o Papa faz um trocadilho. Cânon, São José é uma arma. Cânon, canhão, e cânon, de cânon romano. E ele vai dizer para nós que sim, São José é uma arma. São José é uma arma extremamente poderosa para a cristandade. Como disse, o cânon é a antiga oração eucarística, que depois do Concílio Vaticano se torna a oração eucarística primeira. Angelo Roncalli, futuro Papa João XXIII, muito devoto de São José, ele institui São José no cânon romano. E a história começou da seguinte forma: no Concílio Vaticano II, numa das reuniões do Concílio Vaticano II, exatamente no dia 10 de novembro de 1962, um bispo chamado Petarculi fez uma apresentação sobre São José. E esse bispo, nobre bispo, Petarculi, ele sofreu muito sob o comunismo. Ele foi perseguido, ele foi encarcerado durante 11 anos, ele foi colocado em prisões, tentaram matá-lo, descarrilharam um trem justamente para tentar matá-lo, e ele teve graves consequências físicas por causa disso. Ele ficou preso em campos de concentração, de trabalhos forçados, e tudo isso fez um mal físico e emocional muito grande para ele. E ele fez um esforço muito grande para estar neste concílio e para falar sobre São José nesse dia. No entanto, a sua colocação sobre São José foi uma colocação longa, uma colocação repetitiva. Ele estava muito nervoso, ele era pouco articulado, e nessa colocação ele pedia a colocação do nome de São José no cânon romano. E uma apresentação dessa, os outros bispos murmuravam e ridicularizavam a fala dele, até que chega um momento em que o moderador ele pede que ele encerre o seu eloquente e piedoso discurso, usando de um artifício que humilhou muito esse nobre bispo e levou a plateia a gargalhadas e a humilhações para este bispo. E ele sai de lá aparentemente derrotado.
O Papa, que não estava presente, mas ele viu pelo circuito interno de TV, ele não gostou nada disso, porque o Papa era amigo dele, conhecia a história desse bispo, os horrores que ele tinha vivido diante do comunismo, e ele ficou comovido com tudo isso que aconteceu. E o Papa realizou o desejo desse nobre bispo e colocou São José no cânon romano. E a história desse nobre bispo, ela passa pelas orações que ele fazia a São José. E ele diz que ele foi salvo por São José, e ele estava vivo por causa de São José. E hoje, nos nossos tempos atuais, nós não temos somente o cânon, nós não temos somente a primeira oração eucarística, mas todas as orações eucarísticas incluem o nome de São José, logo depois da Virgem Maria e antes de todos os santos. Esse era o desejo do Papa Bento XVI, que não conseguiu colocá-lo em prática devido à sua renúncia. No entanto, o Papa Francisco, ciente deste desejo do Papa Bento XVI, ele, a 1º de maio de 2013, ele inclui o nome de São José em todas as orações eucarísticas. E ao acontecer isso, dentro de um concílio da nossa igreja, assistido pelo Espírito Santo, nós vemos a mão de Deus agindo poderosamente na proclamação da grandeza sobrenatural do nosso Pai São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.